Olá, bom, a nossa aula de hoje vai falar sobre o absolutismo monárquico. Como que a gente pode entender o que foi esse absolutismo? O absolutismo monárquico, ele ocorre na Europa a partir do século XIV, tá? Na qual várias nações europeias, que não eram nações, você não tinha o sentido de país na Europa, o que você tinha eram vários feudos, que a gente já estudou, e esses feudos eles começaram a ter vários problemas entre si, guerras principalmente. E nesse processo de guerras, ou de anexação de feudos, o feudo maior se sobrepõe aos menores, e dali começa a ter um processo que a gente chama de centralização política. O que é centralização política? A centralização é a necessidade de se criar um único governo, tá? Antes o poder era descentralizado, ou seja, um país como Espanha, por exemplo, tinha vários reinos. Reinos chamados reinos cristãos, que foram fundados pelos povos bárbaros. E a partir dali, esses reinos, eles tinham cada um sua autonomia. Bom, só que com a crise do modo de produção feudal, passou a se ter necessidade de algumas coisas importantes, como, por exemplo, comércio, tá? Necessidade de uma moeda única e surgimento de um grupo, né, novo chamado burguesia, e também as questões ligadas principalmente a uma unificação. Então a unificação ela começou a ser necessária. Então essa centralização política ela começou a ocorrer. O primeiro país a centralizar politicamente pioneiro foi Portugal. Então Portugal, após a chamada Revolução de Avis, ele vai centralizar o poder em 1385, tá? E vai se despontar como a primeira nação pioneira ao expansionismo marítimo. Depois a gente vai ver que após o absolutismo, a centralização política, vai se dar início ao processo chamado expansão marítima comercial. Isso é para a próxima aula. Bom, Portugal centraliza o poder, e aí a característica do Estado absolutista é essa. O rei, tá? O poder ele é hereditário, passado de pai para filho, dentro da família. O rei é o poder supremo e soberano sobre aquele país que ele está. Então vai ser obrigado a ter uma nova língua, uma nova moeda, um exército. O exército é fundamental para proteger o rei e proteger o novo país. Uma burocracia. Essa burocracia ela passa a ser oriunda da nobreza. Essa nobreza passa a compor a máquina burocrática do Estado para fazer as leis, tá? Controlar finanças, leis, enfim. O rei também tem o poder de julgar. Uma outra coisa também que você vai ter ali é a questão da moeda que eu já falei. Uma moeda para fortificar e para expandir o comércio. Então o rei ele vai ser um grande influenciador, né? Da burguesia, para a burguesia expandir o comércio, para a burguesia ir atrás de mercadorias, de especiarias da Índia, tá? Buscar novos territórios. Então o rei vai ser vai dar grande apoio à burguesia. Essa burguesia, por sua vez, ela paga impostos para sustentar o Estado absolutista. O rei precisa pagar exército, custear a nobreza e custear a corte. E também vai haver um pacto também aí entre o rei e a nobreza oriunda do sistema feudal. Vai haver um pacto entre o rei e a igreja. A igreja vai ter um grande papel nesse processo aí, tá? Tanto a igreja católica quanto a protestante. Primeiro vai ser a igreja católica. E também a burguesia. Então o Estado moderno que está surgindo, que a gente chama de Estado moderno, ele vai ser um conciliador entre esses três grupos: nobreza, burguesia e igreja, tá? Depois de Portugal, a Espanha vai centralizar o poder na famosa Guerra de Reconquista, a expulsão dos mouros de Granada, também com o casamento dos reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão, a Espanha centraliza o poder. Depois da Espanha, nós vamos ter aí a Inglaterra, tá? Vai centralizar o seu poder, também lá com as suas guerras, lá entre seus feudos, as suas famílias que dominam lá, vai se unificar, e também a França. Então, Portugal e Espanha
Inglaterra e França serão os primeiros países a se lançarem na corrida expansionista marítima comercial. Lembrando para vocês que o absolutismo monárquico se caracteriza pela centralização política, pela unificação de uma moeda, pela introdução de uma língua, pela formação de um exército e de uma burocracia e de leis que garantem a estrutura do novo Estado absolutista, tá bom? Um abração aí, espero que vocês tenham compreendido aí um pouquinho dessa aula.